Combate pragas. Serviço de dedetização. Está cansado de sofrer? Chega de transtorno. Eliminamos os insetos de sua residência, apartamento ou empresa. Baratas, aranhas e formigas. Escorpiões, ratos e cupins. Limpeza de caixa d'água e outros. Combate pragas. Atendendo Campinas e região. Combate pragas. Fazemos o seu ambiente mais feliz. Sobe até o lindo céus do Japão e desce até a tua casa. A programação campeã de audiência. Programação Voz para as Nações. Na comunicação e apresentação, ele mesmo, seu amigo em Cristo, Pastor Jefferson Expósito e missionária Alexandra. Inicia-se agora a programação Voz para as Nações. Deus abençoe Japão, Deus abençoe Brasil. Estamos aqui ao vivo na programação de Voz para as Nações. Estamos ao vivo, hein? Estamos aqui ao vivo, assim como vive o nosso Deus, para trazer bênção de Deus para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu comércio. Aonde você estiver, que a bênção do eterno Deus seja derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai trazer uma virada, vai fazer uma virada sobre a sua vida. O impossível vai acontecer. 21 horas com mais 47 minutos no horário local aqui do nosso estúdio no Japão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que mora aqui em Nishio, em Toyotachi, você que mora em Nagoya, você que mora em Tóquio, você que mora em São Paulo, no interior paulista também, que a bênção do eterno Deus seja derramada aí sobre a sua vida e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Estamos aqui no intuito de trazer uma bênção ao teu coração, uma bênção à tua vida. Eu creio que Deus vai te honrar, vai honrar a tua fé, vai abençoar a tua casa, a tua família. Existe um propósito para todas as provações que você está passando. Existe um propósito de Deus e eu creio que nesse propósito você não está sozinho, nessa provação você não está sozinha. Deus está com você, né, missionária? Já tem aqui pessoas que estão ao vivo nos acompanhando. Deus está com essa pessoa, vai abençoar, vai honrar a fé desse pai de família, dessa mãe de família, vai honrar a fé desse jovem, dessa jovem, vai derramar a bênção que você necessita para poder vencer. Todo mal será arrancado da sua casa, da sua vida, da sua família, porque a palavra do Senhor é a que permanece fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você também pode estar passando por um momento muito difícil, muito terrível, uma turbulação muito grande você pode estar passando aí, mas fique sabendo que Deus está com você acima de todas essas provações, de todas essas dificuldades, de todas essas adversidades. Deus está com você nesse barco. Essa embarcação não vai naufragar, essa embarcação não vai cair, não vai ser frustrados os teus sonhos, as tuas promessas, porque quem fez a promessa para você, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir, a bênção do Senhor que não acrescenta dores está por vir sobre a tua vida e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Tenha paciência, tenha calma, não tenha medo dessa situação. Levante a tua cabeça, não deixa a tristeza tomar conta da tua alma, não deixa o desespero tomar conta da tua vida, não. Acalma o teu coração, tenha paciência, porque existe um momento que Deus vai se levantar ao teu favor, né, missionária? Existe um momento que Deus vai abençoar a vida dessa pessoa, vai honrar a fé desse ouvinte, vai honrar a fé dessa pessoa, porque nós cremos no poder da palavra do Deus vivo. A paz do Senhor Jesus a todos os queridos ouvintes, que a bênção do eterno Deus se manifeste sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Todos estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook, do YouTube, transmitindo a nossa programação. Que Deus venha honrar, venha abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Nós estamos aqui somente
para glorificar e enaltecer o nome do Senhor Jesus, aquele que chamou a minha e a sua vida e nos deu a oportunidade de salvação. Né? Deus tem um propósito em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito para que o nome dele seja glorificado, e por intermédio dessa programação e da sua vida seja alcançada pelo poder e a presença do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele tem uma palavra poderosa aos nossos corações no dia de hoje. Eu tenho certeza que talvez vocês podem ter passado uma semana de luta, de dificuldade nesse final de mês de junho, mas não vai terminar dessa maneira. Deus ainda tem algo sobrenatural sobre a sua vida, porque quando a gente esperamos em Deus, quando a gente confiamos no Senhor, a gente sabemos que Ele derrama a graça, o refrigério, a presença dEle, e Ele renova nossas forças, que nele há esperança, que nele há vida. Talvez passou momentos de luta, passou momentos de tristeza, de aflições, de angústia, mas acalme um pouco. Saiba que quem está no seu barco, quem está no nosso barco, é o Senhor Jesus. Quando Jesus ele está no barco, Ele está no controle. E quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, pastor, eles talvez se desesperaram por ver o mar revolto, achando que ia perecer, que o barco ia a pique. Mas e Jesus estava ali, simplesmente dormindo, descansando, porque quando a gente tem a confiança que nós estamos com o Senhor, nós estamos em Deus e temos a confiança nele, mesmo que esteja tudo à nossa volta, meio tribulação, meio mar revolto, meio situações adversas, para tentar tirar a paz, a tranquilidade. Mesmo que esteja tudo contra nós, né, missionária? Contra nós, mas você tem que ter a confiança que aquele que te chamou e aquele que está com você, Ele é maior. E quando Ele se levanta, porque se Jesus está descansando, Ele está mostrando para ter a confiança nele e a tranquilidade, que esse vento vai se acalmar. Ele vai falar: mar, se aquiete, se acalme, cesse. É o poder da palavra do Senhor. E os discípulos se maravilharam. Quem é esse que tem o poder de mandar o vento se acalmar, o mar se aquietar? Pelo poder da palavra de Jesus. E essa palavra que está sobre a nossa vida e sobre a sua vida, para fazer a diferença entre lugares que a gente entrar. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que nesse sábado seja um dia de vitória, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, onde você vai ouvir, vai compartilhar a nossa programação Voz para as Nações. Que a bênção do Eterno venha se manifestar para o meu amigo caminhoneiro, caminhoneira, dona do lar. Você, meu amigo empresário, que Deus possa te honrar, te abençoar, prosperar os seus negócios. Que a bênção do Eterno venha se manifestar de uma forma poderosa, né, pastor? Com certeza que Deus possa honrar a fé desse ouvinte de uma forma poderosa, missionária, porque, veja bem, quando os discípulos estavam naquela embarcação atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que uma grande tempestade começou a assolar no meio da travessia. É normal que o desespero ele vem tomar conta da nossa vida, é normal que a falta de fé ela vem querer tomar conta da nossa vida nos momentos de tribulações, nos momentos de luta, de dificuldade, adversidade, que o vento está soprando. A gente olha para um lado, para o outro, só vê o mar revolto, não vê, em outras palavras, uma solução para o nosso problema. É normal a gente se desesperar, que somos humanos, temos sentimentos, somos dotados de sentimentos, né? E a Bíblia vai dizer que, surpreendentemente, Jesus, em meio à tempestade, em meio à chuva forte, ao vento forte, o mar revolto, a embarcação balançando, Jesus estava repousando, dormindo. Que coisa maravilhosa! Ele está querendo ministrar no nosso coração que nos momentos de angústia, nos momentos de luta, no momento difícil, é para a gente descansar, é para a gente ficar em paz, é para a gente tranquilizar a nossa alma. Porque quem está no barco com nós
tem todo o poder. Aleluia. Tem o poder de cessar essa situação. Tem o poder de tirar o teu filho da droga. Tem o poder de tirar a tua filha da prostituição, quem sabe. Tem o poder de tirar o seu marido do alcoolismo, a tua esposa, quem sabe. Quem está na nossa embarcação, quando a gente servimos a Ele, quando a gente estamos fazendo a vontade dEle, é Jesus. E Ele tem esse poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. Graças Aquilo que a ia Deus. ser morte, passa a ter vida. Aquilo que estava atribulado, passa a ter paz. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus do sobrenatural e Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a tua vida, a minha vida. Ele quer honrar a nossa fé. Ele quer trazer a tranquilidade nos nossos corações. E foi como a missionária diz, que Jesus, a ser acordado pelos discípulos desesperados, Jesus vai se levantar e vai olhar para os discípulos e vai dizer: por que temes, homens de pouca fé? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: por que vocês não ordenam o mar? Por que vocês não ordenam essa tempestade? Que elas vai ter que obedecer. Vocês todo esse tempo não estão andando comigo, não estão vendo o tamanho de maravilhas que o nosso Deus faz. Aleluia. E agora, por causa de uma tempestade, uma revolta, vocês vão se desesperar a ponto de me acordar. Em outras palavras, né? Talvez Jesus, conjecturando aqui, talvez Jesus estava querendo ensinar para os discípulos que vocês não têm que só ter fé, mas vocês têm que agir a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Vocês têm que agir a fé que vocês têm em Deus. Você tem que agir no momento certo, é no momento certo. Qual é o momento certo, pastor? É nos dias de luta, nos dias de provação, porque tem pessoa que quando chega um dia difícil, ele corre da igreja, ele corre da presença de Deus, ele não quer saber mais de orar, ele não quer saber mais de buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque eu estou passando pela provação e eu acho que Deus me abandonou. Deus não está comigo, olha aí o que aconteceu, meu filho morreu, olha o que aconteceu, o meu trabalho que eu mais amava, que eu trazia um sustento para minha casa, as portas se fechou, eu estou sozinho, estou cheio de dívida, olha o que aconteceu, é o divórcio que veio, meu casamento está destruído, e a pessoa foge, corre de buscar a presença de Deus, e Jesus está ensinando para os discípulos naquele dia, que é nos momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente tem que lembrar que quem está no barco com nós tem todo o poder. Glória a Deus. E Ele já nos deu esse poder. Ele falou: eis que vos dou o poder para pisar sobre serpente, escorpião, para ordenar os demônios se sujeitar à tua palavra. Deus nos deu o poder. E Jesus está ensinando para os discípulos: o poder está com vocês. Abre a sua boca e profetiza que vai ter calmaria em meio a essa situação. Abre a sua boca e deixa Deus te usar em meio aos seus dias de tribulações, em meio aos dias de provações, de luta. Não adianta você querer se distanciar da presença de Deus, porque está vindo essa luta, essa provação, essa perseguição, essa calúnia se levantou contra a sua vida, ou até mesmo contra seu ministério. Alguém se levantou contra o teu ministério e estão tentando fechar a porta, estão tentando destruir, causar contenda, diz que me disse. Talvez você está vivendo momentos difíceis, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus está com você. É momento de você agir a tua fé, é momento de você abrir a tua boca e usar a autoridade que Ele te deu. Jesus dá uma ordem para o vento. Jesus dá uma ordem para o mar. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente seguiu-se uma grande bonança. Glória a Deus. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, qual é a dificuldade que você está enfrentando. Talvez esse mês iniciou um mês atribulado para você. Você já está encerrando o mês e até agora não achou solução para o teu problema. Mas Jesus está presente aqui nessa programação e manda dizer para você: você não vai ser destruído mediante essa prova. Eu estou contigo nessa luta. Eu estou contigo nessa peleja.
Essa dificuldade não vai te matar, eu vou te dar vitória. Vai seguir-se uma grande bonança sobre a sua vida. O meu nome será glorificado e exaltado. Descansa o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Porque tem vitória de Deus chegando para a tua vida. Porque tem bênção de Deus vindo sobre a tua casa. Glória a Deus. Eu profetizo isso em o nome do Senhor Jesus. A bênção vai bater na tua porta. Aleluias. A bênção vai tocar o seu telefone. Você vai receber a confirmação da bênção de Deus essa semana ainda. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar os teus passos, os teus caminhos. Glória a Deus. Você só não pode desesperar. Você só não pode parar de buscar a presença de Deus, não. Não faça isso, permaneça fiel, permaneça na fé, que Deus vai abençoar a sua vida, e o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré será glorificado sobre a tua casa, em nome de Jesus. Visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes. Onde os falsos profetas proliferam. A desesperança aumenta. E as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através do como guardiões da fé e da ação social, com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, dos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo. É isso aí, Deus abençoe, 22 horas com mais 3 minutos, vamos aqui com áudio, tá chegando o áudio aqui já pra gente, vamos aqui com áudio para a glória de Deus, e eu creio que Deus vai estar honrando a nossa fé, vai estar honrando a sua vida, o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado ao teu favor, ao teu respeito. Deus vai operar com todo o carinho sobre a tua casa, sobre a sua vida. Deus tem bênção maravilhosa para se manifestar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus possa honrar a tua fé, abençoar você. Você já ouviu aí uma palavra poderosa da parte de Deus, que o nosso Deus, ele é fiel para operar milagre em meio de tribulações, em meio de provações. Deus é fiel para operar com a grandeza do Espírito Santo. Vamos de áudio para a glória de Deus. A paz do Senhor, missionários de Deus. Pastor Jefferson, missionária irmã Alessandra, Deus é convosco, meus amados. Trago a saudação de todo o nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Voluntários da Fé, aqui no Brasil. Estamos juntos em sintonia. Que Deus continue lhes usando grandemente na terra. A paz do Senhor Jesus seja sempre convosco. Abraço fraternal. Para que não fique só nas minhas palavras, eu deixo aí para a meditação dos ouvintes. Provérbios, capítulo 24, o versículo 10, 11 e 12. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte
e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Fique com esta palavra de Deus, é um apelo para a evangelização em todo o mundo. É isso aí, que palavra forte, palavra maravilhosa, né, missionária, da parte do Senhor Jesus Cristo. Que mensagem poderosa. Se te mostrares fraco no dia da angústia, da luta, da tribulação, a sua força será pouca, né? É isso aí, nós temos que nos mostrar fortes, valentes, corajosos, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente venha vencer as lutas, as provações, as adversidades da nossa vida. É verdade, pastor, que palavra poderosa. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Gilson, que Deus abençoe toda a comitiva de obreiros, a igreja amada, que Deus possa honrar sua vida, Deus possa honrar todos que estão nos acompanhando pela programação Voz para as Nações, que estão transmitindo a nossa programação. Que Deus abençoe o pastor Dione Silva, que Deus possa honrar o pessoal bonito aí de Manaus, que Deus possa abençoar de forma poderosa, né? Graças a Deus, pastor Dione Silva está ligadinho ali conosco, né? Um forte abraço, sua amada esposa também, que Deus abençoe os obreiros ali. Graças a Deus que o nome do Senhor tem sido glorificado em todo o mundo, né, pastor? Graças a Deus. O estado de Manaus, graças a Deus, está sendo impactado. Manaus tem sido alcançada ali pela igreja, né? Jesus é a verdade que liberta, graças a Deus, né? Esse ministério que Deus tem consolidado ali naquela cidade tem sido um canal de bênção para muitas vidas ali. Vidas têm aceitado a Jesus, vidas têm se reconciliado. Deus tem feito uma grande obra ali por intermédio da vida do pastor Dione Silva. Um abraço, viu, meu santo? Que Deus possa abençoar a tua vida, honrar a tua fé, em o nome do Senhor Jesus. Tem uma irmã aqui conosco também, que o nome dela está em Nihongo, não dá para ler o nome dela, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Ela está perguntando aqui quando terá outra vigília, né? Vamos marcar ainda outra vigília aí e vai ser bênção de Deus. Quando marcar, a gente comunica os irmãos, faz o post, posta aí no Facebook, os irmãos acompanhar e participar para a glória de Deus. Irmã Sandra, Deus abençoe, viu, filha? Amada. Um abraço no seu coração, que Deus possa abençoar a vida da irmã Sandra, que sempre está aí participando da programação de rádio. Um abraço, irmã Sandra, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Quero mandar um abraço também para o meu pastor Hélio Silva, lá na cidade de Campinas e região metropolitana de Campinas ali, que tem sido alvo da bênção de Deus por intermédio da vida do homem de Deus, pastor Hélio Silva, juntamente com a pastora Marina Silva. Que Deus possa abençoar o Ministério de Missão Mundial para a glória de Deus. Quero mandar um abraço forte também a toda a comitiva de obreiros que tem acompanhado as programações aí pelas plataformas do YouTube. Irmãos, acompanha a gente lá pelo YouTube também. Você vai entrar no meu canal, lá tá escrito Jefferson com um F só, tá? Jefferson Palavra é Vida. Você adiciona lá, se inscreva lá no YouTube, deixa sua curtida nos vídeos da gente ali para nos ajudar, para nos auxiliar. A gente ainda não é monetizado, ainda a gente não ganha dinheiro nas plataformas, ainda não é também o nosso intuito esse. O nosso intuito é de levar a palavra de Deus, levar a vida para aqueles que estão precisando. Mas entra lá, se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades, dos vídeos que a gente posta lá, para você participar diretamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jefferson com F só, Palavra é Vida. Você adiciona lá a nossa plataforma do YouTube para a glória de Deus. Lá tem as transmissões ao vivo, tem as pregações, lá tem as programação de rádio, lá tem tudo. Você vai acompanhar a gente ali, vai ser abençoado em o nome de Jesus de Nazaré. Graças que Deus a Deus, possa honrar a tua fé, que Deus possa te dar força, ânimo para vencer, ânimo para passar por cima dos obstáculos, das barreiras, das adversidades, das provações, das lutas que talvez tenha assolado a sua vida, a sua casa, talvez tenha sido alvo aí das lutas, das perseguições, mas não desanima não, porque Deus está no controle da tua vida. Deus, ele vai te abençoar
e o nome do Senhor Jesus será glorificado, né, missionário? É verdade, que Deus possa abençoar também o pastor Osias, missionária TM, na Adejá, né, aqui em Nishio, em Ocaite, que é a sede. Que Deus abençoe a todos, comitiva de obreiro, evangelista Júnior, né, a sua esposa, todos os obreiros, que Deus possa abençoar de forma poderosa, todos os ministérios, que Deus abençoe poderosamente, né? Que Deus venha honrar a todos em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço forte também para o nosso amigo em Cristo, pastor Marcos Guerra, juntamente com a Vanessa. Que Deus possa abençoar lá na cidade de Miequém, Iga, né? Que Deus abençoe essa cidade, que Deus abençoe os amados que estão ali empenhados na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Um abraço no vosso coração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero mandar um forte abraço também para o meu amigo em Cristo, o pastor Haru Ronjoia, missionária Neucineia. Que a bênção do eterno Deus seja derramada sobre a vossa vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Graças a Deus, né? E a palavra do Senhor nesse dia de hoje, nesse sábado: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então será
bendita todas as famílias da terra. Uma palavra poderosa da parte do Senhor Jesus, quando Deus fez uma promessa a Abraão, que farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você vê que privilégio quando a gente temos o chamado de Deus, o pai da fé. Abraão, ele foi justificado pelo poder da fé, pela fé. E olha que bênção, e o Senhor, ele fez uma promessa para Abraão. Aqueles que te abençoar, Abraão, eu te abençoarei. E aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Você vê que forma poderosa que Deus tem o propósito de, quando Ele une propósito, somente de abençoar aquele que é chamado por Deus. E quando Abraão, ele resolveu, ele agiu, a obediência da voz do Senhor, ele deixou a sua parentela e ele saiu em direção, sem saber o destino, mas obediente à voz do Senhor. Qual voz que você tem obedecido? A voz do homem? A voz do poder da palavra de Deus? Para você ser uma bênção, para prosperar. Porque aí tem uma diferença. Tem pessoas que gostam de obedecer, sim, o homem, mas muitas vezes o homem, ele vai fora da palavra. Muitas vezes acontece isso, né, pastor? Tem situações que o homem quer impor, situações que não está dentro da palavra de Deus. Eu vou só dar, não quero generalizar, mas eu quero só dar um exemplo. Tem igreja, tem ministério que eles consentem da pessoa casar várias vezes. E está fora da palavra de Deus. E consente dessa maneira tá assim. E Jesus e Deus não nos deixou essa palavra dessa forma. A união do casamento é algo muito. A união é uma bênção da parte de Deus. É algo. É algo muito importante da parte de Deus para nossas vidas, quando o Senhor se manifesta de forma poderosa. E a gente sabemos que Deus, Ele honra propósitos e união. A gente vê que tantas pessoas, essa é uma área muito difícil. É uma área muito difícil que muitas pessoas estão sofrendo nessa área sentimental. Quantos casamentos que está crescendo cada vez mais um número dentro das igrejas. Talvez muitos lugares não é pregado dessa forma, não é falado isso, mas não foi dessa maneira que o Senhor ensinou. Moisés, ele deu a carta de divórcio pela dureza do coração e devido àquela época de ter mais de uma mulher. Mas tem situações que hoje tem ministério que ele consente. O pastor deixar a sua esposa e casar com outras, e tem quantos que têm casado mais de 2, 3 vezes, está assumindo igrejas dessa forma, mas não é conforme a palavra de Deus. Eu só estou dando um exemplo aqui. Então a gente tem que observar o que Deus ele nos ordena e nos orienta. Pecado não deixou de ser pecado. O que é errado não deixou de ser errado. Não mudou valores. É o casal, é os filhos. Os pais orientam e auxiliam os filhos no caminho do Senhor. Os pais têm autonomia sobre os filhos. Mas hoje quantos lares destruídos? Que os filhos querem impor o que eles desejam sobre os pais. Talvez quantas mães ou quantos pais, devido ao trabalho ou devido ao dia a dia,
Tem muitas talvez que não trabalha e não dê realmente o que precisa. Deixa talvez o seu filho muito tempo ao celular, muito tempo nas redes sociais. Mas a obrigação não sai fora de ser dos pais obedecer, os filhos obedecer aos pais e os pais terem autonomia para isso. Então, exemplo, uma igreja, ela consiste dentro de um lar, primeiramente. Para a gente ser abençoado, para ouvir a voz do Senhor, para a gente ter uma bênção da parte de Deus, nós temos que seguir os princípios da palavra de Deus. A família ser uma organização abençoada por Deus, onde tem o marido, a esposa, que é sua adjuntora, tem os seus filhos, e a gente vê que a vida vai sendo abençoada por isso, dessa maneira, quando Deus chamou Abraão. E ele obedeceu ao Senhor e pegou a sua esposa e seguiu a direção do Senhor. E Deus era com ele, porque ele estava na palavra de Deus, aguardando ao Senhor e o mandamento do Senhor. Tem muitas situações que muitos perecem por falta de obedecer a palavra de Deus. Mas quando a gente agimos a nossa fé e obedecemos a palavra do Senhor, lógico, respeitando a todos. Eu só dei um exemplo, né, pastor, sobre o que acontece para a gente ser abençoado por Deus em todas as nossas áreas, não só vida financeira, nossa vida familiar, sentimental, nosso ministério. A gente tem que obedecer a voz do Senhor, está instruído na palavra de Deus. Interessante, missionária, que a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, ela vai nos dizer exatamente isso, né? Que será, Deuteronômio 28, se não me foge a memória. Será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje? Ele diz, bendito serás. Bendito serás ao entrar, ao sair. Bendito será o fruto do vosso ventre. Glória a Deus. Os seus filhos vão ser benditos. Então existe alguns tipos de situações que a gente temos que estar enquadrado na palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, para que as nossas vidas possam ser honradas por Deus, para que os nossos filhos venham a ser bênção de Deus, né? Ele disse, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do ventre dos seus animais. Olha que coisa tremenda, quando a gente obedece a palavra de Deus, até os nossos animais, eles são benditos, eles são abençoados. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, missionária, a nossa vida é transformada pelo poder da palavra. A nossa vida é mudada pelo poder da palavra, pastor Osias. Quando a gente estamos mediante a fé e guardando os mandamentos do Senhor no nosso coração, guardando a palavra de Deus no nosso coração, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve quando a gente vai para os cultos, a gente ouve as ministrações da palavra, a gente lê a ministração, a gente guarda no nosso coração, a nossa vida ela é bem-aventurada. E eu penso assim, pastor, servindo ao Senhor, que a gente não pode só ouvir palavras de bênção, que alegra o nosso ego ou mexe conosco, mas a gente temos que ouvir palavras que exortam, que tratam, que cuidam da nossa alma, do nosso pecado. Quantos estão negligenciando de falar o que é pecado? Infelizmente, né? Jesus está às portas. E muitos estão perecendo por causa disso. Olha os sinais. Né? Mas Jesus vai trazer o juízo a todos. Nós precisamos anunciar o que é pecado, ele continua sendo pecado. Se a gente for em Gálatas, a gente vai ali ver uma lista de situações que as pessoas, dando lugar à carne, ele não vai herdar o reino dos céus.
Mas isso para muitos não dá ibope. Mas não importa o ibope, importa a tua salvação. Agora ali os frutos do Espírito, olha a diferença. Não há lei, porque a pessoa não transgride a lei, tanto dos homens como da palavra. O fruto do Espírito. Mas o fruto da carne, ela transgride. E não herdarão, bem no final fala, o que tais comete isso não herdarão o reino dos céus. E se a preocupação de pregar um evangelho, sim, um evangelho verdadeiro, um evangelho do poder da palavra para poder te despertar, que a tua alma é muito importante para o Senhor. Talvez você fale, hoje aqui no Japão é sábado à noite, tá um tempo quente, que fica assim, muitas vezes quer passear, começa a esquentar muito, vai pra praia, vai se divertir. É muito bom estar em família, unidos, né? Um com o outro, na igreja, fazendo trabalhos. É muito bom, muito importante. Mas a gente também temos que pensar na nossa salvação. Se a gente está seguindo os padrões bíblicos. Porque não adianta eu estar muito tempo dentro da igreja, eu estar servindo ao Senhor, muito tempo de qualquer maneira, além da minha vida não ser abençoada. No momento que Jesus voltar, ou no momento que o Senhor requerer a minha alma, a minha vida chamar individual, eu não herdar o reino dos céus. Porque eu tenho que estar enquadrado na palavra. Talvez para muitos parece pesado, pastor. Talvez o que você está dizendo é pesado. Não é pesado, mas é verdade. Tem muitos que falam, eu estou fazendo a obra, mas não está vendo se dentro da palavra ele está obedecendo a homem ou ao Senhor. Ele tem que ver se está ligado o que Deus está falando, se está dentro do enquadramento da palavra de Deus bíblica. Porque a gente tem que estar preocupado, que o inferno ele é real. As coisas de Deus espiritual, o mundo espiritual ele é real. Nós vemos que tudo está acontecendo, os sinais para a volta de Cristo eminente. E ele vai vir como um ladrão. E infelizmente, missionário, existe muitas pessoas que estão dormindo espiritual. Não está vendo o cenário que está se formando, que tudo está se encaminhando para que o anticristo se manifeste, que ele já está entre nós, ele só não se manifestou ainda porque o Espírito Santo está aqui com a igreja ainda. Porque quando Jesus voltar, que Jesus já está próximo de voltar para buscar a tua igreja, quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, ele vai se manifestar, o homem da iniquidade vai se manifestar. E ele vai dominar o mundo. E vai ser terrível para quem ficar. Por isso a importância da gente guardar a palavra no nosso coração. Porque ser obediente a pai, a mãe, a lideranças da igreja, ser obediente ao seu marido, à sua esposa, ser compreensivo, ter um coração voluntário, um coração voltado para as coisas de Deus, viver uma vida em santidade, em separação. Santidade que eu digo não é você parar de passar um batom, você jogar a tua calça no lixo, não. A santidade que eu estou falando é se separar. É você viver uma vida separada das coisas do mundo, como diz o livro de Gálatas. É você não fazer mais as obras da carne. É você viver em espírito, você viver para o Espírito Santo. Que a sua vida vai ser mudada e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu quero fazer uma chamada, missionário, também para essas pessoas que moram aqui na região de Nishio, para estar participando do nosso culto na nossa igreja, Adejá, aqui em Nishio. Coloca aí no seu GPS, no seu nave, coloca Adejá, Nishio. Você vai encontrar o ponto da nossa igreja, é bem próximo aqui, é um lugar bem acessível, descendo da 23 aqui, você pegando reto, Central Nishio, descendo a 23, Central Nishio, você pegando direto aqui, você já vai sair na nossa igreja. É um lugar bem acessível, bem rápido de chegar. Deus tem operado ali com milagre, com cura, com libertações tremendas. Tem testemunhos aqui, a gente já vai soltar alguns testemunhos daquilo que Deus tem feito no nosso meio, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado para a glória de Deus. Um abração também para o nosso pastor presidente, pastor Osias, junto com a sua esposa, e todo o ministério para a glória de Deus. Vamos de testemunho de fé, de milagre, de vitória. Osias. Pastor Osias? Isso, pastor pela misericórdia. Conte a bênção. Na verdade, irmãos, eu estou 9 anos na empresa e eu não sei o que houve lá, o movimento que houve,
E eu nunca tive um equipamento, sempre tive que comprar os equipamentos de segurança. Agora chegou o calor. Tem um tipo de jaqueta que ele tem como se fosse um ventilador aqui do lado, dois, cooler. E daí o que acontece foi que simplesmente o chefe veio lá e falou, então, a partir desse dia, daquela data, nós estamos... Eu vou trazer aqui e mostrar, irmãos, eu não posso se trazer, mas eu ganhei, irmãos, o nome daquele negócio é caro. E daí para ajudar, irmão Marcos, é por isso que eu falo, irmãos, você precisa ter coragem, você precisa ter convicção de abençoar. Aí veio outro chefe lá, eu ganhei sapato de segurança. Glória a aí Deus. interessando, peraí, a coisa já ficando fora. Aí veio já um macacão de serviço de calor. Glória a Então, Deus. irmãos, tenha convicção. Eu falo para vocês, você tem que ter essa convicção de abençoar, sem medo. Amém? Você tem que dar o melhor. É para o Senhor, você não está dando para a denominação Madeja. Você tem que ter essa convicção, é para Deus que eu estou entregando. Quando eu vou trabalhar, eu falo, eu não vou trabalhar para a Matsuoka, eu vou trabalhar para Jesus. Aí Jesus abençoa. Isso foi no primeiro dia do propósito. Foi o primeiro dia aqui do propósito. O Senhor trouxe o propósito, o sacrifício e Deus honrou. Deus abençoou. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, que maravilha, que forte é o testemunho do nosso pastor presidente, que foi abençoado aí por Deus nesse primeiro dia desse propósito que a gente fizemos na igreja, pela direção do Espírito Santo, e foi muito forte o que Deus fez. Tem mais testemunho aqui para a glória de Deus. Bem rápido. Pai Senhor. A paz do Senhor Jesus. Seu nome. Missionária Alexandra. Conte a bênção. A partir do segundo dia do propósito da campanha, a gente está fazendo uma cobertura no Brasil. E o material da laje da lajota, a base mais ou menos de custo era de R$ 2.900 a R$ 4.000. E ele saiu somente por R$ 1.000, mas um material de primeira qualidade. E o pedreiro ficou admirado. Como pode acontecer isso? Esse material, somente essa lajoteira dá mais de R$ 1.000. Mas como aconteceu isso? E o vendedor do material de construção, ele falou, se o senhor fechar comigo, o senhor pode levar todo esse, 20 metros quadrados. O senhor pode levar por R$ 1.000. Peraí, você pegou o sacrifício no primeiro dia do sacrifício, foi? Foi no primeiro dia do sacrifício, mas eu recebi a minha bênção a partir do segundo. Na segunda semana, então, do sacrifício, você foi agraciado. Fui agraciada para a glória do Senhor. Vale a pena sacrificar? Vale a pena sacrificar. Bate palma bem forte da glória de Deus. É isso aí, tá vendo? Testemunho de fé, testemunho de milagre, de vitória aí da parte de Deus, na vida da missionária Alexandra também, que esteve ali participando daquele propósito. Deus foi fiel, honrou a fé dela e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. É forte, viu? Você que mora na região de Nishio, eu te convido para participar de uma das nossas reuniões e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida ali na Adeja, para a glória de Deus. Vem aqui. Vem em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! A paz do Senhor. Seu nome. Irmã Sandra, então você veio no primeiro dia do sacrifício. E o que aconteceu? Eu já estava assim, antes eu já estava com um caroço, um cômodo aqui, e o médico já tinha pedido exames, né? Só que eu ainda não fui fazer. E aí foi que aqui no culto também começou a tocar muito. Sim. E aí o Senhor, né, o Senhor usou a sua vida para mim. Deus me usou na revelação ali que tinha algo na sua garganta. Sim, é algo na tireoide. Na tireoide. Isso. E eu senti, naquele mesmo dia eu fui embora, e eu senti aquele caroço já sumindo. Aleluia! Glória a Deus. Vale a pena ser cerveja. Oh, glória, amém. Bate palma. Glória a Deus. Testemunho de fé, testemunho de milagre, testemunho de cura aí. A irmã estava com problema na garganta e ninguém sabia. A tireoide dela estava super atacada. Os médicos já estavam pedindo alguns exames, mas o Espírito Santo usou a nossa vida pela misericórdia para revelar o problema e graças a Deus ela foi curada. Venha participar dos nossos cultos em nome de Jesus, tá, irmãos? Tá curado, filho? Amém. Tá sentindo mais as cólicas forte? Não. Mas eu tenho bênção para comprar financeira. Eita glória! Seu nome? Evangelista Júnior. Conte a bênção.
conforme o pastor foi fazendo essa campanha, nós foi abençoando a obra do Senhor. E o Senhor tem abrido as portas lá no nosso trabalho, na nossa empresa. Glória a Deus. Tem bastante. Eita glória. O diácono está ali conosco. O diácono é testemunha que o Senhor está fazendo na nossa vida. Graças a E o Deus. Senhor tem prosperado a nossa vida através dessa campanha. Eu creio que Jesus vai prosperar cada vez mais, não somente a minha vida, mas a vida dessa igreja, porque o Senhor me deu promessa para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E eu estou curado. Recebi minha bênção quando o pastor falou assim: Jesus está te curando do intestino. Eu já recebi a minha bênção ali na hora. A dor passou e nunca mais eu tive que falar. Vale a pena servir Jesus? Meu Deus do céu, servir Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Glória a Deus. Amém, irmão? É isso aí, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que está nos acompanhando. Deus abençoe a vida do evangelista Júnior também, que foi aí agraciado por Deus, além de receber a revelação de uma cura no intestino. E ele disse para mim, estava sentindo muito incômodo, pastor, estava pensando em passar pelos médicos, mas Deus usou a sua vida e foi fiel, e o nome do Senhor foi glorificado. E além disso ainda ele foi abençoado, a loja de carro dele começou a vender bastante e vai vender muito mais para a glória de Deus. Irmãos, aquele que sacrifica no altar, ele não está sacrificando para o homem, não, ele está sacrificando diretamente nos pés do nosso Deus, e essa pessoa é honrada pela palavra do Deus vivo, não é, missionário? É verdade, pastor. Por isso que essa palavra nos afirma isso. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É o poder da palavra mediante o poder da fé. Esse é o chamado da promessa que Deus fez para Abraão. E mediante o poder de Abraão, pai das nações, mediante o poder da fé, porque Jesus nós não vimos, mas acreditamos mediante o poder da fé e ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra ela gera fé em nossas vidas. E que é algo poderoso, quando Deus traz à existência aquilo que não existe. Acontece esse milagre, esse propósito de Deus, da gente sacrificar aquilo que Deus está falando conosco. É onde muitas vezes dói no bolso, às vezes a renúncia ela dói, mas é algo que seja louvável, porque Deus ele vai te honrar. Deus ele tem o prazer de abençoar. Olha a proteção que nós temos de Deus. Da bênção do Senhor, a proteção de Deus, porque Deus ele cuida de nós na nossa caminhada, na nossa vida. Quem cuida de nós é o Senhor. Ele traz honra, ele traz dupla honra, como foi falado na semana passada na programação de rádio. Quantas situações adversas que o adversário tenta usar pessoas, mas Deus é aquele que gosta de trazer honra. Mesmo que passa por humilhação, depois Deus traz dupla honra, não é, pastor? É verdade. Quando a gente estamos na palavra, Deus ele abençoa nossas vidas e o nome do Senhor é glorificado. O Senhor Jesus ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não vai nos isentar da aflição, não vai nos isentar da enfermidade ou das lutas, do choro, da lágrima, não. Mas Ele vai estar conosco em todo momento. Como Ele acalmou a tempestade, acalmou o vento, como Ele fala no poder da palavra dEle, que Ele vai estar conosco, nos abençoando e nos guardando. E aquele que for conosco, Deus vai honrar e vai abençoar. Aquele que guarda a palavra, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, esses são os que amam o Senhor. Aquele que guarda os meus mandamentos, em João ele fala, aquele que guarda a minha palavra, que guarda os mandamentos do meu Pai, eu e meu Pai me manifestaremos a Ele. É o poder da palavra, é o poder da obediência da palavra. Porque é algo muito sério, pastor. Hoje, no dia que nós estamos vivendo, a gente está muito vigilante. Não adianta a gente orar e jejuar. Primeiro, a gente temos que vigiar, estar em vigilância. Vigilância em todo o momento. Porque o adversário das nossas almas, ele é sagaz. Ele pode usar qualquer pessoa para tentar usar a palavra para distorcer e tirar você do foco e da direção. Pode usar pessoas mais próximas de você.
Então temos que estar atento a isso, com o propósito de Deus, para ser abençoado pelo Senhor, para estar na palavra, viver uma vida de renúncia, de santidade, em vigilância, buscando ao Senhor, mas com a alegria do poder do Espírito Santo, glorificando ao Senhor em tudo e exaltando a Ele. E o nome do Senhor é glorificado. Quando o que me chama a atenção nessa palavra, missionário, que lá na frente, quando Abraão ele recebe a sua promessa, que era o seu filho Isaque, ele toma o menino no colo, o menino cresce, passa o tempo, e Deus vai falar com Abraão, vai dizer: Abraão, sobe até o monte Moriá e sacrifica Isaque. Interessante é que ele não indagou a Deus o porquê, sendo que tinha sido tão sofrido para ele conquistar aquela promessa de Deus, tinha sido um preço tão caro, tão alto, que ele pagou algumas divergências no meio do caminho. E ele pagou um preço tão caro naquela promessa, e do nada chega um dia, Deus pede para que ele mate o garoto Isaque, sacrifica Isaque sobre um altar, sobre um holocausto. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão ele não reclama. Abraão ele não abre a boca para murmurar. Ele nem falou para sua esposa, né? Abraão ele simplesmente pega o menino, pega o seu servo, coloca a lenha sobre a jumenta e sobe para o monte. Interessante é que quando chega aos pés do monte, da montanha que ele ia sacrificar, vai subir só ele e o menino. Mas existe algo profético ali, que Abraão ele vai usar a fé. Aleluias. Ele vai dizer para o seu moço: fique aqui, que nós iremos sacrificar e nós retornaremos. Ele usa o plural. Ele não diz que nós iremos sacrificar e eu voltarei, não. Nós vamos sacrificar e nós voltaremos. Aleluias. Coisa linda é quando a gente vê a pessoa, o homem, a mulher usando a fé. Glória a Deus. Mesmo quando é Deus que pede o teu Isaque, mas quando você usa a fé, glória a Deus, algo de sobrenatural acontece. Aleluias. Abraão diz: nós iremos sacrificar e nós retornaremos. Glória a Deus. Aguarde aqui. Que coisa linda. Porque quando Abraão coloca Isaque sobre a lenha no altar e vai matar o garoto, Deus brada do céu e disse: Abraão, não estenda o seu punhal contra o garoto, porque eu já tenho providenciado o sacrifício. Ou seja, Deus queria ver aonde realmente estava o coração de Abraão. Glória a Deus. Se estava na obediência a Deus ou se estava na promessa que Deus tinha feito para ele. Bendito é seu nome, Jesus. Amandarashura kalamandarayase. Aonde está o teu coração? Será que o teu coração só está na promessa que Deus te fez, que Deus te deu? Na bênção que Deus te concedeu? Ou seu coração está pura e verdadeiramente ligado a Deus? Aleluias. Deus Glória só queria ver aonde estava o coração de Abraão, se Abraão realmente teria coragem de fazer aquilo. E o interessante é que Abraão ele não olhou para trás. Ele foi somente em um objetivo, de obedecer aquilo que Deus havia falado para ele. Mesmo que era o seu único filho da promessa, ele disse: se Deus pediu, eu vou fazer, porque eu creio que de Deus vem coisas maiores. Aleluias. Você tem que ponhar na tua cabeça que enquanto você servir a Deus olhando para as promessas, as coisas nunca acontecem na sua vida como é para acontecer. Mas quando você serve a Deus olhando para Ele, para o autor e consumador da sua fé, as coisas vão começar a acontecer na sua glória vida. A Deus. E aleluia. O nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida para a glória de Deus. Já prepara aí seu copo com água, a sua peça de roupa, prepara aí
a fotografia, que nós vamos para a oração da fé, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos consagrar esse copo com água, essa peça de roupa. Você vai tomar dessa água, vai dar para a pessoa que está doente tomar, vai levar lá no hospital, e o nome do Senhor Jesus será glorificado em nome de Jesus. Tem vitória de Deus chegando para a sua vida. Graças para a a glória Deus. de Deus. Aleluias. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viemos em Tua presença, Pai, porque o Senhor é o Deus que faz milagre acontecer. O Senhor é o Deus que manifesta a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, ó Pai. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, ao favor dessa mãe que está clamando pelos filhos, pela uma porta de emprego, pelo marido. Eu clamo ao Senhor, esse pai de família que está necessitado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alcança com as Tuas mãos que é poderosa. Repreenda toda a enfermidade, lança por terra todo o mal, todo o laço do passarinheiro que o Senhor venha lançar por terra, que toda a fúria do diabo o Senhor venha lançar por terra, Pai. Dê vitória para essa mulher que está angustiada, que está aflita, amargurada. Meu Deus, em nome de Jesus, dê vitória para esse homem que está preocupado, Senhor. As contas chegaram, o dinheiro se acabou, o desespero tomou conta dessa alma, mas o Senhor é fiel para operar com milagres de maravilhas e prodígio. Pai, eu oro, Senhor, e consagro essa peça de roupa, esse copo de água. Quando essa pessoa tomar dessa água, que o milagre venha se manifestar, que os demônios venham sair, que toda obra do inferno venha cair por terra. Pai, abençoamos e oramos ao favor de Israel, Senhor, para que a paz estabeleça naquele lugar, meu Pai. Livra o Teu povo dos inimigos declarados, ó Deus, e não declarados. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Seja com o Teu povo, meu Deus, prospera o Teu povo, honra, manifesta a Tua graça. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida. Toma dessa água, leve lá para aquela pessoa que está enferma, que está precisando de um milagre, de uma cura, que eu tenho certeza que quando ela tomar dessa água, o milagre vai acontecer. Quando ela vestir essa roupa, o milagre vai acontecer. Leva lá na penitenciária essa peça de roupa, dá lá para o teu marido, ou para a tua esposa, ou para o teu filho vestir, que eu tenho certeza que Deus vai trazer libertação, transformação, e o nome do Senhor Jesus será glorificado para a glória de Deus. Lembrando todos, fiquem com o Senhor Jesus e vivemos o hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Jefferson e da missionária Alexandra. Que Deus abençoe a vossa vida em nome do Senhor Jesus. Assim, vou ficar quietinho aqui no seu carro, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim.